A gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida, mudar a vida da nossa família e a gente quase afunda ela. Vocês quase afundaram de vocês. Sim. Deram a volta por cima de novo e reconstruíram tudo de novo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro e host desse podcast. Mais uma vez aqui, hoje eu tô com um casal de amigos, clientes, um pessoal que tem uma história incrível para contar para vocês. Hoje trouxemos aqui um episódio para falar do saldo negativo até a realização de sonhos. Pois é, às vezes você que assiste a gente aí todos os domingos, tá vivendo uma situação difícil, tá assistindo todos os episódios porque muitas vezes não encontra uma saída aí no final do túnel, às vezes deve um pouquinho aqui, um pouquinho ali e não sabe como sair dessa situação. Hoje a gente trouxe um caso real de pessoas que passou em algum momento ali algumas dificuldades, mas com muito trabalho, com muito esforço e dedicação e muito amor pela odontologia, conseguiu dar a volta por cima e hoje são exemplos aí de prosperidade pra gente lá no Instituto e em toda a região aqui no interior. Então, assiste esse podcast até o final, que eu tenho certeza que eles vão abrir o jogo com a gente aqui e compartilhar tudo com a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio, porque todos os domingos tem muita coisa legal saindo aí. Pessoal, meus convidados de hoje, Dr. Raoni Faustino, cirurgião dentista, especialista em implantodontia, especialista em prótese dentária realizadora, doutora Pamela Faustino, cirurgiã dentista, clínico geral, especialista em ortodontia e Invisalign Doctor. É assim que fala, né? Eu tô aprendendo esses inglês doidos aqui que todo mundo chega. Pessoal, eu quero agradecer vocês por ter aceitado o meu convite, estar aqui para contar um pouco da história de vocês e tudo que vocês vivenciaram nesses últimos anos. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alan. Muito obrigado pela oportunidade. Bora lá. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês que eu meio de praxe aqui nesses episódios. Eu quero que cada um de vocês respondam por qual motivo vocês escolheram ser dentistas. Vamos lá. Eu escolhi porque, assim, meu pai ele é protético, né? O Faustino. Então, assim, eu vivenciei muito na odontologia desde pequeno, né? Trabalhei um tempo com ele dentro do laboratório, indo buscar serviço, tendo contato direto com dentistas. E vi aquelas grandes realizações daqueles pacientes, vendo aqueles dentes sendo confeccionados pelo laboratório, sendo entregue para o dentista, né? Para poder realizar sonhos, né? Que hoje eu entendo super a necessidade de cada paciente, de cada pessoa, né? Então, eu corri atrás desse sonho. Falei, nossa, que legal ter uma profissão dessa, né? Realizar sonhos. E graças a Deus hoje aí, nós nos tornamos grandes realizadores de sonhos dentro da profissão da odontologia, né? Graças a Deus atingimos um auge aí muito grande, né? E acreditei em atingir esse patamar um pouco mais distante, mas foi muito rápido atingir esse patamar onde nós chegamos até hoje, Alan. E doutor, que ano que você se formou? E onde? 2016, na Universidade do Brasil em Fernandópolis. Fernandópolis. Isso. Que legal. Boa. E você, doutora? Eu, na realidade, sempre gostei da área da saúde, né? Então, toda a vida, desde a infância, eu já sabia que algo da saúde eu faria. Mas quando eu cheguei ali com 17 anos, no terceiro colegial, se eu falar a verdade, falar assim, Pamela, o que você seria? Não saberia ainda. Mas aí eu fui pra enfermagem, terminei, mas nunca trabalhei, nunca gostei, nunca falei que não era aquilo que eu queria. E depois disso eu fui trabalhar, a gente acabou casando, né? A gente namorou desde muito cedo, então com 20 anos a gente já era casados. E aí eu fui morar com o Raoni pra Maceió, onde os pais dele moravam. E chegando lá, eu fui trabalhar no consultório de dentista. Uma dentista, e ali eu fiquei 2 anos com ela. E aí quando eu saí dali, eu falei, Raoni, agora eu sei o que eu quero. É isso que eu gostei, é isso que eu apaixonei, é isso que eu vou fazer. E dali eu fui pra faculdade também. Entendi. E aí você estudou onde? Também em Fernandópolis, na Universidade do Brasil. Legal. E como vocês se conheceram? A minha avó, eu morava em Maceió, eu ia de férias pra lá. E a Pamela era vizinha da minha avó. Mas em Maceió? Não, eu morava em Maceió. Aí vinha de férias pra Fernandópolis. Ah, entendi. E a Pamela era vizinha na casa da minha avó.
Aí se conhecemos ali, brincando de bola na rua, né? Ou antigamente criança daquela brincava na rua. Brincava de pega-pega, esconde-esconde, e ali a gente foi se conhecendo, né? E tendo a oportunidade aí de se conhecer melhor, e hoje somos casados, graças a Deus. Então vocês começaram a namorar cedo, então mesmo? Cedo, Alan. Tinha 15 anos. Caramba. E aí casou com quanto? Com 20. Foi 5 anos ali de namoro, noivado, aí com 20 anos nós resolvemos casar. Aí casamos e fomos pra Maceió, ficamos lá 2 anos, depois voltamos pra Fernandópolis. Aí foi onde nós iniciamos a faculdade. Ah, entendi. Eu ia fazer essa pergunta, se vocês iniciou no mesmo tempo ou não? No mesmo período? Eu comecei a odontologia, eu comecei antes, né? Eu comecei uns 2 anos antes, em Maceió, junto com meu pai, que o sonho dele era ser dentista também. Entendi. Né? E ele falou, filho, vamos fazer? Só que naquele tempo ali, é muito meninão, molecão. Falei, pai, eu não tô afim de estudar não, mas se o senhor quer ir, vambora, vamos estudar, né? E começamos ali a odontologia, parei, né, por um tempo com ele, aí depois mudei para Fernandópolis, onde eu conheci a Pamela, e aí a odontologia começou ali de novo. Ela falou, eu quero estudar, e você vai comigo. Falei, mas o que nós vamos fazer? Eu vou fazer odontologia. Falei, vambora, tô com você. Você falou, de novo, essa odontologia na minha porta? Vamos embora. Você tá batendo na porta segunda vez, vamos embora, né? Alguma coisa o tema quer dizer, né? Vambora. Caramba, eu já não bastava meu pai, agora a esposa. E aí vocês se formaram, e como foi esse começo? Porque beleza, muitas pessoas acham que a maior dificuldade é a faculdade. Sim. Mas e depois, né? Porque você sai dali com o diploma, mas o que fazer com isso? Como é que foi esse pós-formado? Alan, no começo foi bem difícil também, porque assim, enquanto eu estava fazendo faculdade, terminando, eu conheci alguns dentistas, como eu falei, meu pai trabalhava para alguns dentistas ali em Fernandópolis também, sim, né, antigamente, e eles falavam, não, na hora que você se formar, você vem pro meu consultório que eu vou te dar uma oportunidade. Falei, bacana, tô realizado já no começo, né? Já tem pra onde ir. Já tem pra onde ir, já tem um direcionamento. E quando eu formei, nada disso aconteceu. Bati nas portas e as portas se fecharam para mim. Falei, Jesus, e agora? Né? As promessas foram vagas agora, né? E eu recebi uma oportunidade de acompanhar alguns alunos da Universidade do Brasil também para fazer especialização de implante, né? Ele falou, você quer ir lá assistir? Eu falei, quero. Né? Aí eu conheci um doutor lá que já era formado, né? Ele estava fazendo a especialização de implante, uma área de cirurgia que eu gostava, que eu me identifiquei bastante. E eu auxiliava ele nas cirurgias, que ele não tinha ninguém para auxiliar ele. Eu falei, não, eu te auxilio, eu te ajudo. E ele me chamou para trabalhar numa clínica popular em Votuporanga, né? Foi a minha primeira oportunidade. E dali, cara, eu vendo que ele sabia muito dentro da odontologia, conversar com os pacientes, tudo. Falei, nossa, eu preciso disso. Eu preciso desse leque aberto para mim poder caminhar, né? E dali, graças a Deus, ele me deu a oportunidade, que hoje é muito difícil também, alguns profissionais abrir esse leque, dar essa oportunidade, né? Para os iniciantes de carreira, né? E ingressar na vida, né? Dar oportunidade, falar alguma coisa para as pessoas, e eles fecham as portas, né? Normalmente. E ele me deu uma porta muito grande, né? E me lembro até hoje que meu primeiro caso de implante, eu tinha muita noção teórica, né? Ele olhou para mim e falou, Rony, tem um paciente lá na entrada, pega ele e vai fazer um implante central, número 11, o dente da frente. Falei, logo eu? Falei, cara, eu sou iniciante. Falou, não, mas você sabe. Ele botou fé em mim, né? Porque eu falava tudo pra ele, como é que tinha que fazer durante a cirurgia. Aí eu me surpreendi. E aquela coisa assim, se a gente não botar a cara pra fazer o negócio acontecer, a gente não consegue, entendeu? Então eu botei a cara ali, graças a Deus, e deu certo. Foi meu primeiro implante e deu super certo. Quando ele veio me supervisionar pra ver como é que tava a cirurgia, eu falei, já acabei. Já até tô colocando provisório no paciente. Então o implante deu certo, travou e foi uma realização muito grande. E a partir dali, a Pamela também começou a trabalhar com ele, né? Junto, nós dois, na mesma clínica. E ele tinha uma clínica em Goiás e uma clínica em Votuporanga. Então ele vinha uma semana aqui, uma semana lá. E quando ele vinha para Votuporanga, falei, amor, você vai atender os meus pacientes e os seus. E ela ficava, não, como assim? Falei, não, eu vou aprender. Porque eu sei que daqui Deus vai dar uma oportunidade maior pra gente. Eu quero uma clínica nossa. Então, assim, ela foi um início de muita batalha, né? Enfrentei bastante coisa e, graças a Deus, deu certo. Que legal. E aí, Pamela, o seu primeiro também foi lá ou você passou por lugar antes? Foi nessa mesma clínica em Votuporanga. E você fazia o quê? Popular. Eu comecei como clínico geral, que era a oportunidade que tinha. E logo em seguida foi quando ele me chamou e falou, Pamela,
eu vou ter que mudar. Na realidade, ele queria um ortodontista junto com o clínico, Entendi. mas eu não tinha ortodontia, né? Então, foi dali também que surgiu a ortodontia. Foi quando ele me falou, ele falou assim, ó, pra você continuar aqui, eu preciso que você faça ortodontia. Falei, nossa, mas como assim? Eu falei, não, então eu vou pra especialização, então vamos. E aí foi onde eu também iniciei a ortodontia logo ali. A gente acabou de formar e em seguida eu já iniciei a especialização. E foi legal porque aí vocês começaram a ganhar corpo para cada um ir para um lado, ganhar especialidades para começar a oferecer o que vocês oferecem Outras hoje, né? coisas, isso. Sem Foi saber, isso, vocês bacana. começaram a plantar Sem saber, lá Alan, sem saber. algo bem diferente. Acho que ele deu um empurrão na gente, né? Porque eu falo assim, talvez se a gente fosse sozinho, a gente talvez não teria iniciado a especialização logo de cara. Porque você acaba de sair da faculdade, você quer ganhar dinheiro, na realidade, né? Acho que a visão de todo Sim. mundo é essa. E aí, você logo se deparar que você teria que pagar outra coisa, outro curso, logo em seguida, que não era pouco tempo, né? Sim, é caro e bastante tempo. E muito É caro. tempo. A ortodontia era 3 anos, de implante era 2. Mas mesmo assim a gente falou, não, então vamos abrir mão e vamos continuar com tudo isso. Mas é que vocês teve alguém para direcionar e alguém que já tinha te dado a oportunidade. Sim. Tinha. Porque como o Raoni disse, a maioria não dá a oportunidade. Não, E aí como que você vai investir numa especialização sem saber nem onde você vai trabalhar? isso. Então, Muitas das vezes no começo, Alan, alguns colegas perguntam, o que eu devo fazer na especialização? Qual especialização devo fazer? Então, é um leque muito grande. E onde eu falo, eu acho que deveria começar uma clínica popular, porque ali tem um leque muito grande de grandes especialidades. Tem todas as especialidades. Para você ver qual que você vai se identificar mais, para não dar tiro no escuro. para não gastar dinheiro e Não tempo gastar à toa. dinheiro e tempo à toa, né? E tempo é dinheiro, né? Alan? O que tem de gente fazendo uma especialização que nunca mais vai usar na Sim. vida. A minha companheira, na época da especialização de implante, faltava 6 meses para finalizar o curso, ela parou. Ela falou, não é isso que eu quero. E eu tentei ajudar ela. Falei, não, vamos até o fim, falta 6 meses, você vai ter um diploma, né? Algo a mais. Ela parou e foi por ortodontia. Então, mas podia ter descoberto isso antes, né? De alguma Sim. forma. Trabalhando um pouco, Sim. sei lá. Eu acho que enquanto antes a pessoa descobrir, Mais cedo, melhor, né? eu concordo totalmente com você. E quando, enfim, vocês conseguiram ter a primeira clínica? Foi a partir dessa, né? Na realidade, a gente trabalhou com esse dentista em Votuporanga. E lá ele tinha uma rede de franquias, né? O dono. A dele também era arrendada na época. E tinha um dono por trás dele. E o dono descobriu que a gente trabalhava ali, que fluía, que dava certo, que a gente trabalhava certinho e tudo mais. Um certo dia apareceu um pessoal lá e começou meio que vigiar, né? Na realidade, a gente tinha um supervisor, vamos dizer assim. E ali ele olhava como que a gente trabalhava. E aí ele chegou na gente um dia, pediu pra conversar e falou, ó, eu tenho uma oportunidade pra vocês assumir uma clínica. E a gente acha que vocês estão prontos pra isso. E aí nós olhamos um pro outro e falou, meu Deus, como assim? Será, meu Deus? Mas aí ele falou assim, ó, sem compromisso nenhum. Vamos lá pra vocês conhecer a clínica? Eu quero que vocês conheçam, ver se vocês gostam da cidade, se vocês gostam do consultório. E aí foi onde nós pensamos, conversamos e a gente falou assim, ó, Raoni, talvez essa seja a oportunidade da gente iniciar aquilo que a gente queria. Porque senão a gente também vai continuar aqui, né? E querendo ou não, era um salário que a gente também tinha gastos e não era aquela coisa Sim. assim, né? Era o começo de tudo. E talvez foi onde a gente conseguiu virar a chave de tudo. E aí nós pegamos um final de semana, a gente conversou com ele também, né? Com o dono lá que tinha na clínica naquele momento. Ele, não, vai sim, vai ser legal. Porque ele também já tinha passado por essa história, né? E ele dava todo o apoio pra nós naquele momento. E aí nós pegamos num sábado, fomos até lá, fizemos até um bate-volta, né? A gente foi até Pouso Alegre. Já era de Pouso Alegre. Já era Pouso Alegre. Aí conhecemos a clínica de manhã, conversamos tudo. Depois ele levou a gente lá pra casa dele, conversou, explicou. E ele falou, ó, a oportunidade tá aqui. Se vocês quiserem, é de vocês. Aí nós voltamos, conversamos e falamos, ó, é um risco. Mas se a gente também não tentar, a gente nunca vai saber se daria certo ou não. Nem tinha tanta coisa a perder assim também, né? Não tinha. Não tinha. A gente tinha um serviço garantido. Mas aquele serviço garantido também seria aquilo por um bom tempo. Foi onde a gente falou assim, ó, vamos arriscar, vamos ver como que vai ser. Show. E aí nós pegamos tudo, mas E não partiu mudamos, Pouso Alegre. pegamos, ficamos 30 dias na clínica trabalhando e ficando no hotel. Na época a gente só tinha o Pedro tinha 2 aninhos. E fomos, com a cara e com a coragem. Falamos só, vamos arriscar e vamos ver como que vai ser. Mas... E como foi esse início lá? Quais foram as maiores dificuldades no começo?
Porque é uma cidade nova, um trabalho novo, deve ter encarado muita coisa difícil. Eu acho que a gente saiu do interior, que a gente estava acostumado, a gente conhecia todo mundo, a gente tinha uma liberdade, né, de conhecimento e tudo. Fomos para um lugar estranho. Quando a gente chegou lá, Minas é muito frio. Então, acho que o primeiro ponto que pegou muito, a gente chegou lá em junho. Então, Nossa, no pior... Eu não sabia disso. Lá a gente não sabia. E não é igual o nosso frio aqui, não. Não, lá o frio dói o osso. Dói o osso. Dói, aquele frio assim, de -1. E aí a gente olhava e falava, meu Deus, a gente não tem nem roupa pra isso aqui. Esse evento. E aí o Pedro pequenininho também, eu acho que isso pegou muito no começo. Mas a gente tinha que crescer, né? Então, assim, doía, mas a gente falava, tem que continuar, vamos ver que a gente precisa enfrentar tudo isso. E ali a gente passou 30 dias que com uma semana um olhou pro outro e falou assim, meu Deus, será que vale a pena tudo isso? Mas eu acho que tudo, Alan, também teve um direcionamento de Deus, né? Porque toda a vida a gente sempre orava muito e falava assim, Deus, se for pra ser, que o Senhor leve, mas se não for, que o Senhor tire. E ali a gente teve esse direcionamento, né? E então, apesar da dor, apesar do sofrimento que tinha, a gente tinha que levantar cedo, a gente tinha que levar o Pedro numa escolinha que a gente arrumou na época lá, deixava ele o dia inteiro na escola, corria pro consultório, e era eu e o Raoni e uma secretária. E ali a gente permaneceu 30 dias no batidão. Com 15 dias eu chorava muito e o Raoni olhou e falou assim, você quer voltar pra trás? A gente volta, não tem problema, a gente começa tudo de novo. Mas aí você falava assim, poxa, mas não é em vão, tem algum sentido, né? E aí a gente acreditou e confiou naquela promessa de Deus e falou, não, vamos continuar, vai dar certo. E ali nós permanecemos. E não posso reclamar de nada, porque foi abrindo as portas, né? Era uma clínica onde já tinha estrutura, mas as pessoas que tinham passado ali anteriormente não tinham deixado um bom trabalho. E a gente começou ali do zero fazendo. E a gente saiu de lá, assim, coração na mão também, entre aspas, né? Porque a gente fez um trabalho legal, as pessoas começaram a amar, a gente tinha um resultado de uma indicação muito grande. Então, foi uma construção e um aprendizado, né? Quanto que era o faturamento quando você chegou e depois quando vocês... Quando até onde nós você chegamos conseguiu? lá, Nossa, a clínica não bem faturava... Diz, né, eles que a clínica não faturava R$5.000 por mês. Nossa, e qual foi o ápice assim, que vocês conseguiram lá? Nós chegamos a vender naquela clínica, assim, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. Tá? Ah, não. Não tinha o controle financeiro que nós Não temos tinha, hoje. mas assim, tinha o caixa onde abria e fechava, então Sim. você tinha um valor de venda ali mensal. Mas a gente já chegou a vender lá, tinha 80, 90 mil reais. Entendi. Então, Quando nós assim, saímos de lá. aumentou o faturamento de uma maneira muito significativa, sem conhecer ninguém, no Sim, lugar sim, totalmente. E é muito legal, sabe? Vocês falar sobre isso, porque algumas pessoas que me seguem falam, Alan, mas você fica trazendo casos aí que é muito inalcançável. Será que é possível mesmo um dentista? Gente, é possível. Sim. Sair de 5 mil para 80 é. E vocês sabem disso, hoje vocês faturam mais do que isso até Sim. em Fernandópolis, né? E daqui a pouco vocês vão falar. Então, o mais legal desse podcast, o mais legal de trazer pessoas reais, de vida real, e dessas histórias reais é para as pessoas realmente se inspirar. Eles verem que é possível. Isso é muito bacana, Alan, que Sim. você tá fazendo. Isso aí, quem assistir vai adorar, vai gostar. Entendeu? E vai achar algum ponto positivo ali que vai fazer, dar uma virada de chave. Né? A gente sabe que o Instagram hoje tá muito maquiado, né, doutor? Tá. Então, ali as pessoas só mostram o lado bom O lado das bom. coisas. É. E aqui eu quero trazer casos reais mesmo, histórias de verdade. Porque Isso é muito bacana. Isso vai mostrar pro dentista que tá começando, falar, nossa, eu tô aqui sofrendo talvez numa cidade de fora, mas olha lá o que os doutores passaram também. Do Sim. frio, com criança pequena, eu tive filho, acho que minha profissão acabou. Não acabou não, aí. É. Vocês Dá estavam pra lá os continuar. dois com a criança pequena. Sim. Eu tive a Dani falando aqui com a filha dela pequena também, que ela levava pra clínica porque não tinha onde deixar. E nós Então- levava ele também no colchãozinho dormindo lá, tratando ele no colchãozinho lá dormindo. Então tem como dar um jeito, só não pode desistir. É. Né? E quanto tempo vocês ficaram lá? Quase 5 anos. Nós ficamos lá 4 anos e meio, quase. Quase 5 anos, passou um pouquinho. E a pergunta, assim, pra galera começar a entender que também teve um momento que as coisas não deu tão certo assim. Quando que as coisas começaram a dar errado financeiramente? Eu acho que eu e o Raoni não tinham controle financeiro. Eu acho que isso pegou muito. Porque Porque vender, vocês Vender, a vendiam, gente vendia. vocês eram bons e, E, assim, ainda- e profissionalmente vocês sempre foram bons também. Então, sim, isso, nunca tivemos, assim, problemas exagerados, né? Mas eu acho que a gente não tinha esse controle. Então, assim, Pamela, você tinha uma conta separada de vocês e do consultório? Não, era tudo muito misturado, bagunçado. E às vezes a gente gastava mais do que a gente ganhava,
né? A realidade era essa. A gente vinha pra Fernandópolis todo mês, porque a gente queria ver os pais todo mês. Era uma coisa errada, que hoje a gente sabe que é errado. Mas naquela época a gente falava, não, uma vez por mês Saudade eu tenho que ir apertava, lá. pô, pegava. Todo mês ia, todo mês Tinha um vinha. feriado prolongado, a gente falava, não, nós temos que ir pra algum lugar, porque a gente é sozinha, a gente vai ficar fazendo o quê aqui? Então, assim, hoje a gente para e pensa, a gente fala, poxa, a gente gastava muito. A gente não tinha um controle financeiro. Entendi. E isso chega uma hora que não dá certo, né? A gente vai indo, recém-formado, vai assumiu indo. clínica, né? Começou a ganhar um dinheirinho a mais. Falou assim, agora eu vou Vamos compensar viver, tudo vamos que eu não tive. Vamos compensar tudo que não tive. Vamos fazer a vontade que a gente tem, Tô né? no melhor momento da Tá vida. no melhor né? momento da vida. A gente chegou a ter 3 clínicas lá em Pouso Alegre. 3 clínicas. Chegamos no zero e chegamos a ter 3 clínicas. Então, assim, foi uma virada de chave muito boa. Só que não tinha um controle financeiro, né? Onde a gente ia pra praia, todo feriado prolongado ia pra praia. Vamos curtir, vamos, né, viver. Então, foi muito bacana essa experiência também. E é importante a gente deixar também isso claro para quem tá assistindo a gente. Porque acontece com muito mais pessoas do que a gente imagina. Quando a gente vem do nada, do zero, porque eu falo porque aconteceu comigo também lá atrás. E a gente começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, a gente normalmente quer recompensar tudo que a gente não teve, Sim. ou que as pessoas ao nosso redor teve e a gente não. Sim. É natural do ser Verdade. humano isso. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida, mudar a vida da nossa família, e a gente quase afunda ela. Vocês quase afundaram de vocês. Sim. Né? Vocês deram a volta por cima de novo e reconstruíram tudo de novo. E deu certo, mas poderia não ter dado. Sim. Então, graças a Deus e a muito trabalho, deu certo. Então, galera, que sirva de exemplo para vocês, porque não é porque deu certo para eles de novo que é garantido que vai dar certo de vocês. É começar toda hora. Então, se puder abrir o olho agora, assim, ó, uma vez um primo meu me falou assim: o mais legal que você tem é que você aprende com o erro dos outros. Eu falei assim, cara, o quanto mais eu puder aprender com o erro do outro, é melhor. Eu nunca quebrei. Eu tenho um monte de gente perto de mim que quebrou. Se eu puder ver o que ele fez e quebrou para eu não fazer, é muito mais inteligente da minha parte. Sim. Com certeza. Né? Aí quando às vezes fala assim, eu tinha uma birra disso, eu não vou nem falar o nome da empresa porque é governamental, todo mundo vai saber. Mas às vezes vinha uma palestra lá e ele falava assim, não, vai trazer um empresário aqui, ele já quebrou 15 vezes, vai ser incrível. Eu falei, cara, eu não quero assistir uma palestra de quem já quebrou 15 vezes. E não aprendeu. E não aprendeu ainda. Mas ele sempre se reergueu. Tá bom, mas... Nossa, até cara, quando vai ficar 15 quebrando? vezes? Que Não dá vício pra se espelhar emocional, dessa né? forma, né? Então, vamos trazer um que quebrar uma vez e se reerguer, tá tudo bem, não tô aqui julgando, não. Mas 15? Então, Bastante. já é muito. Esses dias mesmo a gente tava conversando sobre isso, né? A gente falou, poxa, tudo bem, foi errado, né? Da maneira como foi feito, mas hoje a gente pensa 2 vezes em fazer qualquer outra coisa. Porque a gente fala, não, peraí, olha lá atrás, olha o que passou, não precisa passar tudo isso de novo. Hoje né? o telefone do Luiz toca, né, Raoni? Bastante. Toca bastante. Pra quem não sabe, o Luiz é o gestor que atende ele. É o gestor. O Vou dar um Luiz fala abraço até que tá pra com ele. cabelo branco, né? O Ele Luiz fala tá assim, até de não, cabelo Rony, meus cabelos brancos é tudo culpa sua, viu? Não, mas é legal, nós vamos falar mais sobre isso já. O que fez vocês virem de Pouso Alegre para Fernandópolis? Como é que foi isso? Porque tinha 3 clínicas. O que deu errado para vocês falar, poxa, vamos ter que ir embora e começar do zero de novo? Para a galera que está assistindo entender essa transição de como vocês veio parar em Fernandópolis de novo. Foi a pandemia, né? Nós viemos embora em 2021, começo de 2021. 2020, acho que foi quando a gente conseguiu abrir os olhos. E a pandemia chegou. E aí nós se vimos num lugar que a gente falou, meu Deus, e agora? Porque a pandemia tá aí, tudo abaixou, aquilo que a gente ganhava já não se ganhava mais, mas as contas permaneciam. E aí foi onde começou... Foi onde começou a iniciar os problemas, na realidade, né? E passou alguns meses, a gente tinha dinheiro, mas e depois? Né? As coisas já não fluíam mais como eram no ano anterior. E aí a gente começou a se enrolar. E aí foi onde a gente parou, pensou, e a gente falou assim, Raoni, se a gente continuar no ritmo que nós estamos, a gente não vai conseguir por muito tempo. E assim, a hora que você vê uma bola de neve, começa num mês, começa no outro. No 3º mês, você já começa a entrar em parafuso, né? E aí a gente já não dormia mais, porque a gente falava, pelo amor de Deus, não dá pra continuar assim. Aí você vai diminuindo, né? Aí nós desfizemos de uma dos consultórios, a gente vendeu, falou, não quero mais esse aqui, que era um menor que nós tínhamos. Ficamos com os outros 2, um era arrendado e o outro era nosso. Mas aí a gente foi diminuindo e falando, não dá. E o Pedro começou a cobrar muito de nós. O Pedro gostava muito do interior.
E ele não gostava de viver em Pouso Alegre. Ele não gostava do frio. E ele já tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí foi a hora que ele pegou e falou assim, mãe, eu não quero mais viver aqui. E aí ele queria ficar aqui, chorava, e aí era aquela novela pra ir embora do interior pra Pouso Alegre de novo. E aí tudo isso foi se juntando, né? Juntou a dificuldade que começou, mais a família, a saudade, a pandemia. Era complicado, né? E o medo de perder alguém. Né? E a gente tá longe, depois a gente falava, e aí, será que a gente vai conseguir chegar em tempo se algo acontecer? E aí eu lembro que eu tinha tido até uma conversa com meu irmão. Meu irmão ligou e falou assim, vale a pena vocês ficarem aí? Vocês ganham tanto pra isso? Era quantos km? 600. 6 horinhas de viagem. 6 horinhas. Dava 7, né? Porque Minas, Minas dava é muita 7 curva. horas. E aí eu lembro que a gente teve essa conversa e meu irmão falou assim, pô, Raoni, um dia que nós viemos pra Fernandópolis, na mesa lá da minha mãe, e ele comentou isso. Ele falou assim, ó, talvez vocês ganhem um dinheiro que vocês podem ganhar aqui também. Pode ter uma vida mais tranquila perto de todo mundo. E aí foi onde nós paramos, pensamos. E aí também eu também já tinha tido a Heloísa, né? A Heloísa tinha nascido, ela era bebezinha. E já não tinha funcionário. Acho que em Minas a gente teve uma dificuldade muito grande, porque todo mundo tinha suspeita de Covid, então eles trabalhavam um dia e parava 15. Enfim, aí a gente sentou, conversou e falou assim, acho que não quero ficar mais aqui. Não quero ficar mais longe da família, não quero mais vivenciar tudo isso. E aí Deus foi também colocando tudo no seu lugar, né? A gente chegou a um ponto que tudo foi se encaixando, sabe? A gente veio pra Fernandópolis, vamos passear na cidade, vamos ver se a gente acha um lugar pra montar um consultório legal? E aí já tinha ali, né, um conhecido nosso, um amigo, falou, Raoni, eu tenho um lugar legal pra você e vai dar super certo. No centro da cidade, um lugar barato. Isso, o primeiro. Você foi no começo. Isso. E assim, do nada, a gente não tinha planejado vir embora. Ele só comentou, também era um familiar, um sogro da minha irmã. Não, Raoni, eu já tenho um lugar pra você, não precisa de fiador, não precisa de nada e vai dar tudo certo. O Raoni falou, vamos lá ver, vamos só ver. O Raoni tem esse negócio assim, não, só vou ver, tá bom, vamos só ver. Esse só vou ver, o Luiz deve estar assistindo nós, vai falar assim, nossa, esse só vou ver do Raoni. Ele já sabe. Dói. E aí o Raoni falou, não, vamos só ver. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí nós chegamos, quando a gente viu o lugar, a gente olhou. E aí você já imagina, né? Você fala, poxa, legal, dá pra ser aqui, né? E aí, com toda aquela experiência de clínica grande, com um monte de funcionário, com um monte de gente, nós já não queríamos mais aquilo. E aí foi quando nós falamos, nossa, um lugar pequenininho, só a minha sala e a sua, e a recepção, o banheiro, ótimo, é isso aqui que nós queremos. E aí o dono, Raoni, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um contrato. Se você não vier em fevereiro, isso era dezembro, não tem problema. A gente rasga o contrato e tá tudo certo. Ele olhou pra mim, eu vou assinar isso. Eu, Raoni, não, a gente nem sabe como que vai ser lá, a gente não sabe como que a gente vai vender, se vai dar certo. Pois ele assinou o contrato. Sem ter nada definido em Pouso Alegre, né? Se vai vender, se não vai, se vai desfazer, se mas não vai. Mas acho que foi uma assinatura certeira, né? Eu acho que foi. Foi. E aí foi isso, a gente chegou em Pouso Alegre, aí a gente foi conversando, aí a gente falou que queria vender. A que era arrendada a gente devolveu pro dono, né? Chamamos ele, conversamos, falando que a gente não queria mais, deu super certo. E acabamos que conseguimos vender a outra também. Em fevereiro, dia 10 de fevereiro, nós entregamos a outra clínica. E aí veio pra Fernandópolis. 20 de fevereiro nós estávamos em Fernandópolis, de 2021. E já tava no lugar legal, né? Realmente, porque aquela primeira clínica de vocês não é tão legal quanto é a de hoje, mas já era um lugar legal, já era um espaço legal, já era bem... E aí? Chegou em Fernandópolis, começar do zero de novo. Zero e ainda de novo. carregando algumas despesas. Que já tinha, né? Que assim, né, pra galera entender, esse foi o caso mais crítico, talvez, né? Porque vocês chegou em Fernandópolis devendo também. Sim. Né? Então vocês tinham que começar de novo e ganhando dinheiro não só para pagar as contas do mês, para manter a família, para pagar os gastos da clínica, mas para pagar as contas atrasadas também. As contas atrasadas. Sim. Então como foi esse início? Foi difícil de novo, né? Porque assim, era outra novela, outra coisa. E eu falava assim pro Rony, eu falava, meu Deus, será que a gente vai ter em Fernandópolis aquilo que nós tivemos lá? Eu tinha medo. Porque querendo ou não, a gente tinha uma vida, apesar de falta de controle, mas era uma vida boa. Sim. Né? A gente fazia o que queria, da maneira como queria. Mas eu acho que a gente foi até surpreendido. Porque às vezes a gente olha e fala, poxa, uma cidade pequena, interior. Mas eu acho que ele pode proporcionar coisas muito melhores. Né? Hoje, se a gente comparar mesmo com a dificuldade do começo, porque
via surgindo, né? Na realidade, eu acho que o interior, o que facilita a nossa vida é o conhecimento. Então, todo mundo que falava assim, nossa, vocês voltaram? Mas vocês trouxeram o consultório? Não, trouxe, tá aqui. Então, aquelas pessoas já vinham porque era mais fácil. Sim. A gente já conhecia, já tinha uma convivência anteriormente. Então, não foi tão difícil quanto a gente imaginou, eu Entendi. acredito. Apesar da dificuldade que a gente precisava ganhar e parar totalmente de gastar, né? Que logo no começo, na realidade, a gente começou também com vocês em 2021. Sim. Quando a gente chegou em Fernandópolis, eu falei, Raoni, agora tem que ser diferente. Tem. Porque, como você falou, a gente tinha conta. E a gente não tinha lucro, a gente não tinha dinheiro. O dinheiro que nós tínhamos era da venda da clínica. Então, assim, a gente tinha que permanecer 6 meses sem gastar R$1 daquilo que nós podíamos. Era despesa de casa, o básico. Precisava viver com o básico. Mas aí a gente sentou e falou, não vai ser assim. Aí foi quando nós conhecemos vocês também. Vamos falar sobre isso. E, galera, assim, ó, nós vamos começar a entrar agora no âmbito financeiro, que nós vamos falar bastante sobre o trabalho que foi feito de gestão lá, que vai servir de exemplo, com certeza, pra galera. E eu quero deixar um recadinho para vocês. Ah, Alan, mas às vezes eu não consigo ainda contratar uma consultoria financeira, às vezes eu não tô preparado ainda para esse momento. Hoje em dia, pessoal, para você começar, a internet traz conhecimento de forma totalmente gratuita. Então, tem esse canal aqui no YouTube que você pode se inscrever e aprender um monte de coisa de graça. E a gente lançou também uma comunidade no WhatsApp, onde a gente está disponibilizando conteúdo totalmente gratuito para todos os dentistas do Brasil que quer aprender todos os dias a como administrar sua clínica. Então, vai aparecer aqui um QR Code para você entrar nesse grupo de WhatsApp e vai ter um link aqui embaixo também, fixado nos comentários, se você estiver assistindo pelo celular. Clica nesse link, entra nessa comunidade. Ninguém vai ficar mandando corrente de oração, nem bom dia, nem boa tarde lá, tá? Só os administradores podem mandar mensagem. E esse grupo é realmente para compartilhar conhecimento, histórias reais de clientes que acontecem no dia a dia na nossa semana lá no escritório. Então fica o convite para vocês. Voltando ao lance da consultoria. Por qual motivo, então, vocês resolveram contratar um gestor financeiro? Porque vocês queriam fazer isso diferente. Sim. Uma curiosidade que eu tive, como que vocês me descobriram? No Instagram. No Instagram? No Instagram. Mas naquela época, eu não lembro, tá? Eu acho que naquela época você nem fazia assim pra dentista, não sei. Ah, já fazia. Já fazia, mas talvez não foi por onde eu te vi. Porque em 2020 eu decidi atender só dentista. Ah, então foi isso. Mas eu ainda trazia clientes antigos, porque eu atendia todo quanto é tipo de cliente, né? Eu ainda tenho, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Ah, não, mas você não atende outros ramos? Atende. Lá no nosso escritório hoje tem uma área destinada para atender outras especialidades. Porque vem por indicação, eu não vou negar. Porque quando eu comecei em 2015, igual o Raoni falou que um dentista tinha que ir numa clínica popular para aprender todas as especialidades. Todas as especialidades. Então, quando eu comecei em 2015 com consultoria, eu já atendi tudo que vocês pensaram, desde barraca na beira de rodovia, posto de gasolina, açougue, dei consultoria para todo quanto é tipo de ramo. Então, você deve ter me visto em foto, talvez em Fernandópolis. Num salão de cabeleireiro. Ah, então. E eu lembro que eu vi uns stories num mês, e você tinha ido lá para fazer o fechamento. E eu falei assim, poxa, Raoni, a gente precisava de algo assim, ó, específico. Por quê? Porque você via detalhes das coisas. Eu lembro que no story você tinha comentado alguma coisa, não sei exatamente o que era hoje, mas eu lembro que me chamou a atenção. Aí no mês seguinte eu vi aquilo de novo, eu falei, não. O que esse cara tá pronto? Falei, Raoni, ele deve ter alguma coisa diferente, a gente precisa fazer algo diferente. E assim, a gente já tava com a mentalidade mudada, né, que a gente não podia mais fazer aquilo que a gente já tinha vivenciado aqueles 5 anos pra trás. Então foi aonde eu falei assim, a gente não sabe se vai dar certo, mas eu falei, vamos mandar uma mensagem, vamos ver como funciona. Estamos no 0 a 0. Pelo menos 1 a 0 tem que ficar. Vamos conversar. Vamos conversar. Aí foi onde a gente começou a conversa. Legal. E aí depois que a gente fechou, começou o trabalho, muita coisa começou a mudar lá dentro, né? Porque assim, igual eu falei, vocês já faziam um trabalho muito bem feito, trabalho odontológico que era inquestionável, mas tinha algumas coisas dentro da clínica que prejudicavam, né? A entrada de dinheiro em si, a liquidez. Sim. E muita coisa mudou ali. Quando a gente começou o trabalho, o que vocês acham que mais impactou financeiramente na consultoria? De início. Assim. Acho que foi a primeira coisa que o Luiz falou, que a gente tinha que ter salário. Então isso Definiu foi um prolabore. Sim. Foi mais difícil. Nem tudo a gente pode sair gastando. Não posso mais gastar. Ali acho que foi o Pegou mais eu também, porque assim... Eu falei pra ela assim, eu tô trabalhando, mas eu quero comer bem, quero ter minhas coisas bem. Aí vem o Luiz e fala assim, você não pode isso, vamos ter um salário.
Quase que eu mandei ele embora no começo, porque assim, não quero brincar mais disso não. Mas eu vejo, galera, que assim, todo lugar que a gente trabalha, toda empresa tem que ter a parte financeira. Nós estudamos para fazer um tipo de trabalho, cada um na sua área. Então, tem que ter a área financeira. Isso é muito importante. E isso daí deu uma virada de chave boa pra gente também, onde a gente enxergou vários fatores negativos que a gente estava indo pro lado errado, entendeu? Então, foi muito bacana isso. Show. E o Luiz sempre fala, a gente fala muito sobre os clientes lá, né? E o Luiz às vezes fala assim, cara, o Dr. Raoni, ele é impressionante. É o cara que mais aparece as oportunidades na vida dele. Assim, aparece a oportunidade na vida dele que não aparece pra ninguém, boas. O problema é que aparece tanta que eu preciso brecar ele toda hora. Que senão, não dá pra agarrar todas. Que não dá, que uma vez ele falou assim, se não tivesse dinheiro pra comprar todas as boas oportunidades que aparecem pro doutor, nossa, ele já era um dos caras mais ricos aqui dessa região. E realmente, aparece muita coisa boa. Aparece, Alan, graças a Deus. Isso é muito bacana também. Muita coisa legal já aconteceu ali. E hoje vocês têm uma vida financeira estruturada, conseguiu fazer investimentos, conseguiu comprar imóvel, sim, conseguiu ter uma carteira de cliente interessante. Você olha para frente e vê um recebimento, né? A longo prazo já garantido, né? Como que é a sensação? Porque assim, não faz tanto tempo, né, gente? Assim, foi uma virada rápida, se a gente for ver. Como que vocês olham para trás e vê tudo isso? Na realidade, foi muito mais rápido até do que nós imaginamos, né? Se a gente for parar, em 2021 nós começamos com uma clínica pequena. Sim. E em 2023, também, né, nós já mudamos tudo isso, sim, né? Nós reformulamos um consultório maior, reformamos tudo. Então, nós já tínhamos dinheiro em caixa para fazer aquela reforma totalmente à vista. Isso, porque vocês foram para a clínica nova, grande, em 2023. 2023. Isso. Então, e aí essa clínica maior, ela tem quantos consultórios? 4. Nós também não quisemos colocar mais que isso, porque eu falei assim, tá bom aqui. Mas já é bastante. Já é bastante. É que aí a nossa mentalidade já era diminuir, né? Era só 2. Mas aí a gente viu que a necessidade não tinha como. 2 cadeiras era muito pouco, lá ficou muito pequena, a recepção era pequena. Mas aí com todo aquele planejamento, quer dizer, da dívida que nós tínhamos em 2021. Lembro que em 2021 nós fizemos para pagar a conta. Quando chegou em 2022, nós já tinha sanado tudo aquilo e a gente falou, poxa, agora dá para respirar. Mas aí a gente falou, não, agora a gente precisa continuar com o salário limitado, com tudo aquilo que já tinha sido imposto pelo Luiz. Para que a gente pudesse fazer caixa, que a clínica tivesse aquilo que é da clínica e não nosso. Que anteriormente a gente pensava que era nosso. Aí nós juntamos tudo aquilo, em 2023 surgiu a oportunidade de mudar o consultório. Aí foi quando nós conseguimos fazer tudo pagando à vista, sem ficar devendo mais nada. E dali em diante continuou isso, né? Sim. Então é o que você falou, depois a gente conseguiu comprar outras coisas. Hoje a gente tem noção de coisas que a gente nunca fez, né? Se for ver o investimento do Raoni anteriormente, era o quê? Comprar carro. Só comprar carro. E ainda financiado, no começo, né? Só queria comprar carro, só né? Carro, só carro. Hoje não. O investimento era carro. Hoje ele consegue entender que isso não é investimento. Hoje é imóveis. Ele comprou um muito bom lá, por sinal, né? E quando você olha assim, vocês podem revezar ou ver quem vai responder. Pra galera que tá assistindo, me dá aí 2 ou 3 pontos que vocês acham que foi primordial para vocês conseguir sair das dívidas lá que vocês tinham carregado e chegar na posição hoje. Você falou que definir um salário pode ser um deles. Eu acho. Mas quais mais pontos, assim? Eu acho que essa questão foi o primeiro, né? Eu acho que quando a gente definiu o Prolabore, isso mudou já muita coisa, porque a gente aprendeu a ter um controle financeiro separado do consultório nosso. Eu acho que o segundo foi a gente ter noção que não dava pra gastar tudo que queria. Pra gastar tudo da maneira como queria. Né? Outro fator que a gente também fazia muito errado é a mania, assim, o Raoni tinha a mania de comprar muito implante, comprava muito... Estoque de material muito alto. E material da clínica muito também. Falar disso. Igual quando estourou a pandemia, nós tínhamos material para 3, 4 meses, garantido. Eu tinha implante também para 3, 4 meses. E é um estoque caríssimo, né? E é um estoque caro. E que não fazia sentido ter tudo aquilo, né? Que depois, quando a gente sentou ali com o Luiz e foi conversar tudo isso, ele falou, gente, não faz sentido. É muito dinheiro parado sem saber o que você vai vender. Então, assim, hoje a gente fala, não, a gente precisa ter um estoque, lógico, né? O mínimo necessário para não perder venda. Mas o mínimo necessário para poder fluir. Porque era um dinheiro parado. Então, na verdade, vocês tinham o dinheiro, ele só estava alocado no lugar errado. No lugar errado. Porque vocês sempre foi bom de venda. Mas o dinheiro ou estava no gasto pessoal, sim, gastando com quem muito. podia, ou estava estocado na clínica.
E o dinheiro estocado, pessoal, ele não tem liquidez. Não tem. Né, ali em produto. Quando está comprado já o material. A gente tem um lema lá no Instituto que eu falo para todos os clientes. Você quer estocar alguma coisa? Estoca dinheiro. Estoca dinheiro. Porque esse é o estoque que você nunca vai ter problema. Precisou comprar material urgente? Se você tiver o dinheiro, hoje em dia nós temos uma facilidade. Chega rápido, não é? Sim. Antigamente demorava para chegar. Mais. Sim. Hoje em dia, às vezes você compra, chega amanhã já. Ou chega hoje mesmo, dependendo Hoje do lugar. mesmo, às vezes já você consegue ele na cidade mesmo. Ou quando você quer algo maior, você pede de manhã à tarde tá lá. Isso. Eu acho que todo dentista devia ter um estoque inteligente. Porque quando você começa a estudar o teu consultório, você entende a média do que você costuma vender. Deixa um estoque ali para 15 dias, um mês, dependendo do produto. Deixa um mês de produto ali, não precisa mais do que isso. Vendeu, repõe. Sim. Tem alguns procedimentos, alguns produtos, materiais, que é muito caro. O implante é um deles. Quem trabalha com harmonização é Também. muito caro. Não dá para ficar comprando. E se não tomar cuidado, vence, né, Alan? Porque muitas das fábricas ainda, eles mandam com a vencibilidade do produto muito rápido. Se não tomar cuidado na hora que chega, você já perdeu aquele valor. Porque vence. E no caso de vocês do implante, doutor, tem uma cilada que eu acho que os fornecedores... Talvez... Tem até fornecedor que me assiste, vocês vão falar, cara, que sacanagem. Mas eu acho que é uma cilada financeira aí que a gente tem que fazer conta. Porque muitas vezes eles vêm te oferecer os produtos de implante, eles pensam, mas se você fechar 10, é um preço. Sim. Mas se você fechar 50, aí eles jogam o preço lá embaixo. Mas muito lá embaixo. É uma pegadinha bacana. Aí quando você faz a conta, você fala, nossa, mas se eu comprar 50, Tô sai menos da lucrando metade. Botar Então, no lucro. Só que você não usa 50, vai demorar o resto do ano, talvez, ou... Pra usar aqueles E implantes de verdade, onde vence. quando estourou a pandemia, o Raoni perdeu o implante. Perdi. Por quê? Porque naquela época não podia fazer cirurgia. A não ser que fosse de urgência e emergência. Então, depois a gente até olhou, né, na validade, perdeu muito dinheiro. De coisa que era desnecessária. E você chegou a comprar assim, nesse tipo de promoção? Naquela comprei. época comprava. Não tinha muita noção, né, Alan? Então, Antigamente, né? E soa mesmo, parece que você está economizando muito. Sim, vou comprar tanto, vai me economizar tanto, vou ganhar tanto. Só que aí você fica tão atentado a valores, você não olha o produto, você não olha o vencimento do produto. O fluxo de caixa. Sim, onde estourou a pandemia que eu perdi bastante implante. Você não olha o vencimento do produto e você não faz a conta de que você nunca vendeu, por exemplo, 20 implantes no mês. Sim. Aí você acabou de comprar 100 implantes que vencem em 4 meses. Aí você vai fazer o quê? Fecha. Não fecha. Aí você perde financeiramente muito. Isso. E ninguém faz a conta do custo desse produto em estoque. Porque esse produto custa para você estar parado ali. Custa. Porque se esse dinheiro está no teu banco, você pode operacionalizar ele está rendendo ou ele está pagando outras coisas, ele está circulando. Agora, enquanto ele tiver em implante ali na caixinha, tá parado dentro do armário. Você só usa ele só retorna para você se tiver um paciente. Sim. E aí nem sempre tá no teu controle. Agora, o dinheiro na tua mão tá no teu controle. Sim. Então, essa é a diferença. Os fornecedores assistindo a gente, que me desculpe, não é uma crítica, mas é que vocês, dentistas, têm que fazer conta. Vai ter aquele momento que você vende bastante, que você tem que chegar com o teu fornecedor e falar, senta aqui, eu estou vendendo 100 implantes por mês. Então agora eu posso comprar 300 implantes para 3 meses. Sim. Porque agora eu tenho reserva de emergência aqui, eu tenho dinheiro guardado. Agora eu tenho um estoque de dinheiro, então eu posso negociar e eu vou pagar à vista. E o pior não era isso, né? O pior que é igual, você acabou de falar, pagar à vista. Mas naquela época, não, você fazia 10 boletos. Nossa, era tudo em 10 vezes. Então. Era tudo em 10 vezes. E via aquele tanto de boleto de implante. Hoje até não. hoje. Se você deixar, eles nem te perguntam. Você vai lá fazer uma compra e já mandam 10 boletos. Esses dias mesmo aconteceu isso com a gente. E eu falei, Raoni, você mandou parcelar isso? Ele falou, não. Aí eu falei, não, então você liga lá e manda reformular isso aqui, porque não precisa disso. Outra coisa interessante, já que vocês falaram, sobre o pagar à vista ou parcelado. Muitas vezes fala assim, Alan, mas se eu não tenho desconto nenhum para pagar à vista, para que eu vou pagar à vista? Mas vamos pensar assim num fluxo financeiro. Vamos supor que você parcela tudo em 10 vezes. Você fez uma compra de 10 mil e parcelou 10 vezes de 1.000, para ficar mais fácil. Todo mês você faz essa mesma compra e parcela em 10 vezes de 1.000. Daqui 10 meses, você tem 10 mil para pagar. Fixo. Não é verdade? Era isso que acontecia. Se você, então, se tornou a mesma coisa de você pagar 10 mil à vista. Alan, mas então se é elas por elas, por que você está falando pagar à vista é melhor? Só tem uma diferença aqui.
que se acontecer um imprevisto e se vir uma pandemia, mês que vem você não precisa comprar. Você não tá devendo nada. E você não tá devendo. Agora, nesse outro formato, mês que vem você ainda deve 9, no mês ainda deve 8, depois ainda deve 7. E foi isso que aconteceu com a gente lá atrás. É isso. Então, talvez o grande segredo esteja aí. A profissão de vocês na odontologia, ela é muito sazonal. Você não tem garantia nenhuma de que vai vender o mês que vem. O mesmo que aconteceu esse mês. Não tem, né? Pode ser uma grata surpresa você vender 500 mil, ou você pode vender 20 mil e falar, meu Deus. O que aconteceu? Alan, mas tem o marketing hoje, tem o tráfego, tudo pode ajudar? Pode, mas ainda assim é imprevisível. A tua cidade pode ter uma festa do peão que atrapalha no interior, que nós sabemos que atrapalha. Pode ter uma pandemia, pode ter... Vocês podem tirar férias, se tirar férias eu não ganho igual. Não vende. E pode ficar doente. Então, assim, tem uma série vários de fatores, né? Isso. E galera, assim, de tudo que vocês viveu de bom, de aprendizado, porque eu não vou falar de ruim não, porque eu acho que vocês não teve fase ruim, vocês teve um monte de aprendizado. Aprendizado, vamos dizer assim. Porque tudo se encaixou, tudo deu certo. Se vocês pudessem deixar aí uma dica para essa galera, não é o recado final ainda, depois eu vou pedir para vocês deixar uma reflexão final para a galera. Mas uma dica para essa galera que ainda está endividado e não sabe como sair. Que dica vocês deixariam? Procurou a Alain? Não. Aí vai parecer que não combinou. Não foi combinado. Mas eu acho que, assim, é difícil sozinho, Alain. Na realidade, eu acho que quem tá ali dentro do problema, como nós vivenciamos isso, a gente não consegue organizar não consegue enxergar, tudo. Né, Pamela? Não, e não consegue organizar na realidade, né? Por exemplo, hoje a gente senta toda sexta-feira ali com o Luiz, até hoje, e a gente fala assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque quando você tem outro enxergando com outro olhar, facilita a nossa vida. Show. Né? Muitas das vezes, eu, Pamela, sempre, né, o Raoni sabe, sempre consegui me virar muito. Mas eu vejo muita coisa que o Luiz faz que eu não enxergo. Por quê? Porque eu não tô ali no dia a dia. A minha função é outra. Né? É igual a gente fala, cada um no seu lugarzinho, né? A gente consegue ter visão muito diferenciada. E vocês como casal, vocês acham que ter um gestor financeiro ajudou nisso também? Porque aí facilita, às vezes não é melhor do que um ficar cobrando o outro, não faz isso, não faz isso, porque aí é uma visão de fora. Eu não conseguia colocar isso na cabeça dele. Nunca. Era mais difícil. Nunca. Porque essa é a esposa dele, né? Sim. Às vezes ele pode pensar, não, mas ela tá falando... Hoje eu faço conta. Igual gostar de trocar de carro, hoje eu faço conta. Vou trocar de carro? Quanto que ele vai desvalorizar? Quanto que eu tenho que dar? Quanto que eu vou vender o meu? Não, se ele tá pagando isso no meu carro, não. Vou pagar juro? Não vou. Hoje eu não tenho boleto de carro para pagar. Entendeu? Antes eu tinha uma bíblia. E é hoje legal eu não tenho boleto, né? Nossa, é muito bacana. E você viu que você pode comprar tudo que você comprava antes? Pode. De maneira organizada, né? Você pode fazer o que você quiser. É bom a gente falar disso também, porque muita gente às vezes não fecha uma consultoria ou não busca ajuda porque acha que a consultoria vai mandar na tua vida ou vai impedir você de fazer as coisas. Não é isso a intenção. Eu acho que tem que estar dentro de você. Isso daí. Primeiro você tem que se organizar. Você tem que querer. Não é simplesmente chegar, tome as contas, organiza aí e vamos supor assim, paga elas para mim. Não é assim. Primeiro você tem que se educar. É isso que você quer? Você tá com a cabeça fechada para fazer isso? Entendeu? Para mim era muito difícil assim, ter alguém mandando meu dinheiro, fazer o que... Não, eu quero fazer isso. Entendeu? Igual, particularmente falando igual a minha família. Quando eles começaram a ver eu financeiramente pensando diferente, eles ficou doido para saber quem era o tal do Luiz. Entendeu? Mas por quê? Quem que é esse Luiz que não deixa você me dar R$100? Eu tenho salário hoje, até a pessoa entender. Você tem salário hoje? Como assim você tem salário? Você é autônomo? Sim, mas eu tenho salário e hoje eu tenho uma empresa. Eu tenho salário diferente da minha empresa. Eu não posso pegar aquilo que não é meu. Entendeu? E eu posso gastar X por dia, por mês. Hoje a gente faz uma conta, Alain, que até o Luiz ficou meio assim. Eu e a Pamela falamos assim, amor, ainda nós estamos gastando, tendo um prolabore da gente, a gente em si ainda estava gastando à toa, entendeu? Então a minha esposa, como ela mexe mais com a parte financeira, ela falou, amor, a gente está gastando um dinheiro que vai pro lixo, a gente fala, né? Então vamos pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, né? E tá dando certo, quer dizer, a gente criou um grupo, eu e ela, dentro pra gente. Até o pãozinho que custa R$2, a gente marca lá, o pãozinho, R$2. Nossa, vocês marcam até o pão, sim, de R$2 em R$2 no final do mês, dá uma diferença boa no dinheiro da gente. É onde esses pequenos detalhes que a gente olha para trás e fala assim, nossa, nós ganhamos tanto dinheiro esse mês, para onde foi? Nossa, nós gastamos tudo isso, e cadê o resultado disso?
onde a gente não via resultado. E hoje, por isso que a gente vê esse resultado, a gente tem que querer ter essa mudança financeira. Não é justamente jogar tudo no colo do financeiro ali e falar, toma conta. Ele vai te ajudar, mas você tem que querer primeiro. Isso. Entendeu? A mudança começa de você. Começa de dentro de você primeiro, você querer. Show. Tá? É exatamente isso. E é muito legal. E hoje, por exemplo, a gente brincou, né? Eu vou ligar pro Luiz. Você liga pro Luiz, mas não é porque é ele que decide. Não, você liga pro Luiz porque pra ter uma opinião de fora. Diferente, sim. É alguém que tá ali pra tomar uma decisão, pra te ajudar, pra fazer conta. E outra, acaba criando um vínculo de amizade também. Você tem um cara que ele quer o teu bem só. Sim. E isso é legal, né? Sim. Muito. É uma pessoa que quer o teu bem. Sim. Então, isso é muito legal. Pessoal, uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Na opinião de vocês, é possível ficar milionário na odontologia? Sim. Muito. É possível. É possível. Exige muito esforço, luta, vai passar dificuldades. Mas eu acho que quando você tem um planejamento e uma orientação, é possível. Show. No começo da gestação, eu lembro até hoje, a gente em Votuporanga, eu e a Pamela em Votuporanga, a gente foi, não sei o que a gente foi fazer ali. Olha, nós passamos em frente a uma pizzaria, foi logo no comecinho da gestão. A gente passou em frente à pizzaria, a gente olhou e falou, nossa, tô com uma fome, vamos comer uma pizza? Eu olhei pra ela, nós falamos assim, não, nós não podemos gastar. Tá, mas é uma pizza, nós não podemos gastar. Então, tipo assim, você tem que querer aquilo, entendeu? Não é por causa de uma pizza que você vai passar fome, você vai... É um sacrifício temporário. É um sacrifício temporário. Aquilo ali é no começo. Porque se você não fizer aquele sacrifício no começo, cara, depois você vai deslanchar, depois é só coisa boa, entendeu? Então você tem que ter aqueles 6 meses ali na realidade firme, ele manter firme. Depois é só maravilhas. Show. Muito bom, pessoal. E vocês estão escutando de pessoas que passaram por um monte de dificuldade, tiveram dívidas, como muita gente às vezes estão tendo aí, eu já tive, Sim. e é totalmente normal, nós não estamos aqui para julgar ninguém. É possível sim se tornar milionário na odontologia. Eles saíram do zero de Votuporanga, foram para Pouso Alegre. Pouso Alegre, conseguiu um faturamento de 5 para 80 mil. 3 clínicas, né? 3 clínicas. Vendeu, se perdeu por conta dos gastos, veio para Fernandópolis, hoje fatura muito mais do que isso, graças a Deus. Tem um resultado muito melhor numa cidade do interior. Alan, mas já reclamei tanto porque onde eu moro é ruim, tô no interior também. Galera, hoje com a internet, hoje se você for bom dentista, fazer um trabalho honesto, fazer um trabalho correto, se dedicar, cuidar do seu dinheiro, vai ter resultado independente do Igual lugar. um amigo meu falou, você fazendo o básico bem feito, você tem serviço para muito tempo. É isso. Eu levo isso para minha vida, eu olho para trás e falo, e vem esse pensamento, desde uma simples profilaxia, um simples clareamento, aquela restauraçãozinha pequena, faça o seu melhor. É dali que vai te trazer mais pacientes, entendeu? E você vai ficar milionário com a odontologia. Isso. E isso no mundo onde tá todo mundo às vezes apelando, não apelando, mas tá todo mundo apelando sim, pro extraordinário, querendo fazer algo diferente. O básico bem feito ainda chama atenção, ainda vende. E vocês dois, tem bastante gente hoje ganhando dinheiro com estética, com resina, com harmonização, o que é muito legal. E vocês dois, pra galera entender, ainda estão lá ganhando dinheiro com implantodontia, com prótese, com ortodontia. Estão fazendo a odontologia ali. E eu tô falando isso não é para desmerecer a harmonização ou as resinas, não, porque 80% dos meus clientes são dessa área e é um trabalho espetacular. Mas é para mostrar que às vezes você que também está na implantodontia, na prótese, na ortodontia, às vezes está desanimado, achando que você só não ganha dinheiro porque você não é da estética. Não tem nada a ver. Não. Dá para ganhar dinheiro na tua área também. Dá. Então, é esse o recado. E eu queria que vocês deixassem um recado final para a galera, então. Acho que todo esforço vale a pena. Acho que a gente não pode desistir de lutar nunca, né? Porque Deus tem tudo para todo mundo, né? Eu acho que o sol brilha para todo mundo. Eu acho que qualquer cidade, qualquer lugar que você esteja, desde que você esteja feliz, faça o seu melhor, né? É isso. Eu acho que fazendo aquilo que a gente tem de bom dentro da gente, né? Fazendo com amor, com carinho, com respeito, a gente chega em qualquer lugar. Muito bom. Acreditando em você, principalmente, né? Eu falo que isso me tornou o que eu sou hoje. A gente tendo a humildade para chegar onde a gente quer chegar, a gente vai chegar, entendeu? Não é querendo ser melhor que o outro. E ter um leque aberto para você, a simplicidade de querer aprender algo a mais, entendeu? Igual, Alan, quando eu faço os cursos, cara, eu sou mais um ali.
Tem professor que às vezes eu olho ele ensinando ali, ele ensina do jeito dele, mas é do jeito dele, entendeu? Eu sei que às vezes eu faço uma técnica legal diferente, mais rápida, mas a gente tem que ter a humildade para aprender também, entendeu? Porque isso vai te levar muito longe. E você principalmente tem que acreditar naquilo, no seu sonho. Se você sonha, acredite principalmente em você, que você vai ter uma carreira brilhante, tá? E não abaixar a cabeça nunca, porque as dificuldades as dificuldades estão aí para bater na sua porta, entendeu? Na primeira dificuldade, quando a gente começou, a dificuldade vinha, eu olhava para frente, vambora, elas vão existir. Elas estão aí para nos prejudicar, para fazer a gente desistir, entendeu? E tem muitas pessoas torcendo para isso. Só que a gente tem um Deus maravilhoso que a gente tem que pôr ele na frente, peguei a cabeça e botar tudo aquilo em prática que você aprendeu na humildade. Muito bom. É isso, pessoal. Deus fez todo mundo para ser próspero. Sim. Mas eles deixam vocês escolher todos os dias o quão próspero vocês desejam ser. É uma escolha diária. Nas pequenas escolhas que o resultado vai aparecer. Eu escolhi prosperar. É isso. Para as pessoas que estão assistindo encontrar vocês no Instagram, como que é o Instagram de vocês? Da clínica ou pessoal? Os dois. O meu tá doutora Pamela Garcia, Faustino. E o da clínica, tem o Clínica Oral PH também. Tá, nós vamos deixar tudo fixado aqui, galera. O meu Dr. Raoni Faustino. Boa. Pode seguir a gente lá. É isso. Pessoal, mais uma vez quero agradecer vocês dois. Agradecer pela confiança no nosso trabalho aí de 2021 até aqui. E agradecer por vocês estar aqui, abrir o jogo, contar a história de vocês. Quero parabenizar também por toda essa história, por toda essa trajetória e desejar aí que Deus continue abençoando, que seja cada vez mais próspero, não só a nossa parceria, mas como a carreira de vocês aí por muitos e muitos anos, porque vocês merecem, verdade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, ela. Muito obrigado. Pessoal, vocês me encontram no Instagram também, @AlanEspinosaMatias, e no YouTube, no canal Alan Espinosa Matias também, onde todos os domingos sai um episódio novo desse podcast. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho aí para não perder nenhum episódio como esse. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima e bora prosperar.